Olá, pessoal. A gente vai esperar um pouquinho o resto do pessoal entrar. Vou pedir para a Ruth ligar a câmera, se puder, e desativar o áudio. A Marília, você está com o áudio ligado. Eu não estou ouvindo nada, mas aqui está aparecendo que seu áudio está ligado. Cíntia, tá ótimo. Cláudia Fará, se você puder ligar a câmera e desligar o áudio. Ruth, ligar a câmera, desligar o áudio. Eu vou rapidinho falar com o doutor Alex e já volto. Isso aí, todos certinhos, Ruth está certinha, o áudio está desligado e a câmera ligada. E tá entrando a Marília. Marília, se puder ligar a câmera, desligar o áudio. Todo mundo com a câmera ligada para a gente interagir. Esse processo é muito importante. A Marília, deixa eu ver se ela tá com algum problema de conexão. Um minuto. Glaucia, se puder ligar a câmera e desligar o áudio. O áudio está desligado, mas a câmera... O áudio está desligado, mas a câmera também está desligada. Se puder ligar. Cíntia, se puder ligar a câmera. Silvia, ligar a câmera e desligar o áudio. Silvia, seu áudio está ligado. Glaucia, seu áudio também está ligado. Tem que ligar a câmera. Essa 2.0, a gente não vai ter molezinha. Tem que ligar a câmera. Doutora Alex está entrando. Agora conseguimos. Conseguiu? Silvia, se você puder desligar o áudio e ligar a câmera. Silvia, desligar o áudio e ligar a câmera para a gente te ver, falar com você. Tem mais gente entrando. Isabel, seja bem-vinda. Silvia, não ouço. Silvia, sai e entra de novo, porque é a sua internet. Quando você entra, aparece para você habilitar o áudio. Aí você habilita. Tá bom? Deixa eu digitar para ela aqui. Calma aí. Pronto. Já podemos começar, doutora Alex? Eu quero esperar mais uns 2 minutinhos. Tá sem áudio. Estão faltando, acho que mais um só, né? Só falta um, né, Rafa? Para entrar Só falta aí. um. Só falta... Silvia, o seu áudio está ligado. Agora tá. Obrigada. Aí, se eu puder desligar ele... O meu, perdão. O áudio, isso. Só o áudio, não a câmera. Isso. Bispa reentrou. Ai, que bom estar com vocês aqui, gente. Podemos começar? Boa noite. Podemos. Pessoal, pode começar? Tá bom. Isabel, seu áudio está ligado. Se você puder desligar o áudio, fica aqui embaixo, no microfonezinho. Você clica nele, aí desliga. Isso. Todo mundo. Aí, todo mundo bonitinho. Isso aí. Gente, deixa eu explicar como é que funciona para quem é novo.
Aqui na mentoria, a gente tem 3 tempos. Primeiro tempo, eu dou aula. Segundo tempo, o doutor Alex dá aula. Terceiro tempo, vocês falam, tiram dúvidas, contam a história de vocês. Nós temos 2 meses aqui para acompanhar. Nós vamos passar tarefas, toda a mentoria. É muito importante que vocês façam as tarefas e contem para a gente o feedback das tarefas, como é que foi fazer a tarefa. Se vocês fizerem as tarefas, assistirem às aulas e participarem, contarem a história de vocês, tirarem dúvidas, eu tenho certeza que todo mundo aqui que está no cativeiro vai sair e a gente vai ter muitos testemunhos, como a gente teve da primeira turma. Tem gente aqui da primeira turma que pode testemunhar que foi incrível. Então, vocês precisam abrir o coração de vocês. Eu sei que está aqui exposto, né, com a câmera ligada, contando da própria história. É uma exposição, mas é essa exposição que cura. Freud diz que a cura está na palavra. A partir do momento que a gente expõe aquilo que está dentro do nosso coração, a cura ela pode ser estabelecida. Agora, se eu escondo, se eu não conto, se eu não falo, não é possível eu ressignificar aquele processo doloroso para mim e não é possível eu elaborar. Porque o que é o processo de elaboração? É como se fosse uma ponderação. Você olha para a situação e pondera da melhor forma possível. Só que como é que eu vou ponderar? Eu preciso falar, porque a minha visão e a minha percepção acerca da minha própria realidade, ela é embaçada. Porque ela é atravessada pelos meus... Eita! E tem uma aqui que está com o áudio ligado. Stephanie, desliga o áudio e liga a câmera, por favor. Perdão, estou tentando conectar aqui a internet. Acho que já conectou, porque a gente já está ouvindo você bem. Então, vamos lá. É importante a gente ressignificar e falar, porque é falando que a gente destrói o monstro, é falando que a gente sai do cativeiro, é falando, só que não é falando para qualquer pessoa, é falando para as pessoas certas e no lugar certo. Quem são as pessoas certas? Quem estudou para isso, quem chegou onde você quer chegar da melhor forma possível. E qual é o lugar certo? É aqui. Aqui é o ambiente seguro. Aqui é onde você tem 2 profissionais, é onde você vai ser acompanhado, né? Aqui é o ambiente seguro para tratar das suas feridas. Então, a gente não fala das nossas dores para qualquer pessoa e nem a qualquer custo. Isso. Então, vamos lá. Antes, né, de começar a dar os conteúdos novos, só vou pincelar um segundinho no conteúdo passado. É muito importante, vocês que estão aqui, a gente saber diferenciar o que é um cativeiro e o que é um deserto. O que é o cativeiro? Cativeiro é lugar de morte. Deserto é lugar de vida. Então, qual é a diferença do cativeiro para o deserto? O cativeiro te mata e você precisa sair dele, e o deserto te molda e você precisa se submeter ao processo. Muitas pessoas estão dando voltas no deserto e não estão em cativeiro porque elas não querem se submeter ao processo. Rafaela, como é que eu sei que eu tenho dificuldade de me submeter ao processo? Você é uma pessoa que tudo tem que ser do seu jeito? Você tem dificuldade de aceitar novidade? Você tem dificuldade de se submeter a algo ou a alguém? O princípio da submissão, ele é um princípio que ele é para todos. Ele não é para mulher, ele não é para homem, ele é para todos. A pessoa insubmissa, ela tem dificuldade de lidar com as dificuldades da vida e extrair o melhor delas, porque ela se cobra sempre de estar por cima. O insubmisso sempre tem que estar liderando. O insubmisso sempre tem que estar por cima. O insubmisso sempre tem que ganhar. O insubmisso não leva desaforo para casa. O insubmisso nunca cresce. Então, o princípio da submissão, ele não é para a mulher para com o marido só. Ele é para a mulher e pro homem. A partir do momento que você não se submete a alguém ou a algo que é maior do que você tem problemas de rebelião e de crescimento em todas as áreas da sua vida ou em uma área muito específica. Então, como é que eu sei que a pessoa é submissa? Quando eu vejo uma área dela travada no deserto. É falta de submissão. E aqui, lembrando que o princípio da submissão é um princípio para todos. Porque o que é a submissão? É eu enxergar o outro como igual e melhor do que eu. É eu enxergar no outro a possibilidade de aprender com ele.
Qual é o princípio da insubmissão? É eu olhar para o outro e perceber que eu sou maior do que ele, que eu não tenho que falar com ele, que eu não tenho que me submeter a ele. Rafaela, como é que eu sei que uma pessoa é insubmissa? Como é que eu sei que eu sou insubmissa? Você tem dificuldade de perceber que você errou? Você é daquela pessoa que fala e não ouve muitas pessoas? Mais fácil. Você já conversou com alguém que você foi contar o seu problema e a pessoa ela nem te ouviu direito, já veio com uma solução? Ou então você foi desabafar com a pessoa ou com alguém e aí você começa a contar como aquela situação te magoou, te deixou triste, e a pessoa se defende o tempo inteiro, em nenhum momento ela para te ouvir, ela para entender a sua dor, ela para entender o seu ponto de vista. Essa pessoa é insubmissa. E você vê como é ruim ser insubmisso. O insubmisso, ele não cresce. O insubmisso, ele acha que ele está arrasando. Então, o primeiro princípio que você precisa enxergar na sua vida, desde o seu nascimento até hoje, é aonde foi que eu fui insubmissa. E como tudo em excesso é problemático, às vezes você pode ser a pessoa submissa demais, a pessoa insegura, que acha que nunca consegue fazer nada sozinha e que sempre tem que estar debaixo da autoridade de alguém para poder realizar algo. Então, os dois extremos, eles são patológicos, são extremamente patológicos. Como é que a gente sabe que uma dificuldade virou um transtorno mental ou um transtorno de personalidade? Como é que a gente sabe que uma dificuldade virou uma patologia? Quando ela está indo para o extremo. Todo extremo é problemático. Então, anota aí, aonde que eu estou sendo extremista na minha vida? Isso é para vocês pensarem agora. Vocês têm que refletir agora onde você está sendo extremista. 3 características do cativeiro. Eu vou dar 3 características do cativeiro e 3 características do deserto para a gente poder fechar muito bem aqui. Então, de conteúdo, a gente tem novo aqui, para a turma que veio do 1.0. O princípio da submissão, a gente não falou isso lá, e essas 6 características. 3 características do cativeiro e 3 características do deserto. Primeiro, cativeiro. A primeira coisa que o cativeiro tem é uma característica muito comum de prisão, que ela é muito diferente de dedo podre, eu sinto que eu ando e não vejo nada. Não é isso, é prisão. Eu estou anos nessa situação, eu não consigo sair dessa situação e não estou produzindo nada com relação a isso. O que é um cativeiro? Eu estou há anos sendo violentada pelo meu marido, há anos eu não consigo sair dessa situação. O que é um deserto? Eu estou há um tempo em crise conjugal, mas eu tenho aprendido, tenho melhorado, tenho entendido que eu tenho que ser melhor. Hoje eu olho para trás e vejo que eu não sou mais aquela mesma mulher inocente e ingênua de antes. Hoje eu tenho mais sabedoria para lidar com o meu casamento. Então, o deserto, ele produz frutos. Ele pode não produzir no tempo que você quer, do jeito que você quer, mas ele produz frutos. A prisão, ela não produz fruto algum. Algum. Você fica travado e não produz nada. E se sente preso. É literalmente uma sensação de preso. É completamente diferente do deserto. Outra característica, sem esperança. O cativeiro, ele tem uma característica de sentença. Licença, essas características é sobre o quê? Essa é sobre o cativeiro. Sobre o cativeiro. A segunda é sem esperança. Rafaela, mas no deserto a gente também não tem esperança. Não, gente, quando eu falo sem esperança, é sem esperança nenhuma. A prisão, ela é um lugar limitado, ela não é um lugar em que você frutifique, que você cresce. Então, você olha para frente, você não vê nada, você não vê nem uma projeção, porque você está preso, é uma sentença. É como se você fosse sentenciado. Sabe aquela mãe que vira para o filho e fala assim: você é burro, você nunca consegue nada, tá vendo? Você nunca vai conseguir passar nessa matéria, porque eu tô há anos pagando explicadora para você e você continua sendo burro, continua tirando nota baixa. O que essa mãe tá fazendo? Ela tá colocando o filho no cativeiro, porque essas palavras dela são sentenças e essa sentença, ela produz morte.
Então, talvez alguém jogou uma sentença de morte na sua vida. Alguém lançou alguma palavra na sua vida e hoje você vive debaixo dessa sentença, desse cativeiro, que produz morte. Então, você está improdutiva e morrendo, perdendo a sua noção de identidade. Você não sabe quem você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você faz, porque é como se você tivesse sentenciada para não caminhar. E essas palavras, gente, é muito importante. Uma característica que dá a sentença, que ela causa a sentença, que é uma característica muito sutil, que não é muito falado, e que depois que eu falar um pouquinho aqui, eu queria até que o Dr. Alex também falasse, é a inveja. A gente vive num mundo em que subestima muito certas emoções, do tipo, isso não me atinge. Isso não tem nada a ver comigo. O problema é da pessoa. A pessoa colhe o que ela planta. Sim, a pessoa colhe o que ela planta. Só que se você não vigiar, a pessoa planta na tua vida. E a inveja, ela é uma semente. Que se você não estiver atento, é semeado e plantado na sua vida. Eu conheço 2 pessoas que não conseguem prosperar na área financeira. Não é porque não são boas, não é porque não fizeram uma boa faculdade, mas é por todo um histórico de inveja. O pai dessas 2 meninas que eu conheço chamava pessoas para a casa dele e ficava o tempo todo exaltando as filhas, contando a intimidade das filhas acadêmica, contando a nota. E essas filhas foram alvo de inveja por muitos e muitos anos. E elas ficaram com a vida travada. Observar quem está andando com você, observar os sinais, é um sinal de inteligência emocional. Gente, as pessoas, elas mandam sinais. E se eu pudesse dar um único conselho, uma única orientação como psicóloga, para a gente fechasse a nossa aula aqui e fechasse todo... Rafael, eu quero fazer meu dinheiro valer a pena que investir aqui. Eu poderia falar uma só coisa que faria investir seu dinheiro todo aqui nesse lugar hoje e por os próximos 2, 3 anos, que é: não ignore os sinais. As pessoas enviam sinais. E a gente, por não querer acreditar que a nossa amiga que a gente ama tanto, que a gente se doa tanto, está com inveja da gente, continua mantendo ela na nossa vida e sugando a nossa própria história. Não ignore os sinais. Não é porque você quer que o seu namorado preste que ele vai prestar. Ele presta se ele quiser. Ele presta se a construção histórica e familiar dele apontar para isso. Ele presta se o sinal dele disser para isso. Não ignore os sinais. Os adultos, né, alguns não passaram pelo processo de amadurecimento e passam a vida inteira com projeções infantis. Muitos adultos vão morrer sem passar pela fase adulta. Vão morrer criança. O que é a criança? A criança é que ela tem aquela característica muito, muito peculiar, que a criança ela bate o pé. Então, não pode, não dá. Ela bate o pé até conseguir, porque ela acredita que é na força do braço dela. E o adulto é a pessoa que tem maturidade o suficiente para perceber que a vida não gira em torno do seu próprio braço. Então, não ignore os sinais. Se a sua amiga já demonstrou inveja, se os seus parentes já demonstraram inveja, se a sua mãe é narcisista e já demonstrou inveja, não ignore os sinais. As coisas não são como você quer. Elas são como elas são. Você pode mudar você e a sua história, mas as pessoas não. Terceiro sinal, terceira característica do cativeiro é a improdutividade. A pessoa cativa, ela só recebe, ela nunca dá, porque ela não tem nada para dar. Rafaela, é possível receber no cativeiro? Sim. Existem muitas pessoas ricas no cativeiro. Existem muitas pessoas milionárias no cativeiro. Elas recebem muito dinheiro, mas elas, por si só, não produzem nada de relevante. Essa pessoa está improdutiva. Rafaela, eu não consigo ser produtiva no meu trabalho. Rafaela, eu não sou produtiva na minha família. Rafaela, eu não sou produtiva como esposa. Rafaela, eu não sou produtiva como pessoa. Não faço nada para mim. Você está em cativeiro. Por quê? Porque o cativeiro produz morte e não vida. Então, a improdutividade total não é improdutivo mais ou menos. Não é um pouco improdutivo. É improdutivo total, tá bom? Vamos agora para o deserto. Primeira sensação do deserto é a escassez. O deserto, ele não é um lugar de abundância.
Então, por mais que o deserto ele gere vida e ele faça você crescer como pessoa, como mulher, não sei se a gente tem homem nessa turma, mas na primeira turma a gente tinha, ele não é um lugar que você pode esperar superabundar, meu Deus, coisas maravilhosas. Não, porque é um lugar de tratamento. Então, é um lugar de escassez. E é um lugar que você vai precisar lidar com a escassez para você crescer como pessoa. Só que o lado positivo é que o deserto ele produz vida. Então, essa escassez, ela não te gera morte, ela te gera um amadurecimento. Aquela pessoa que é feliz no pouco, ela consegue ser feliz no pouco e no muito. A pessoa que é feliz no muito, ela só consegue ser feliz no muito. E isso é um cativeiro. Quando eu dependo de um único fator para a minha felicidade, eu também estou em cativeiro. Outra característica do cativeiro é essa: é eu depositar a minha vida inteira em outra pessoa. Essa é uma característica do transtorno de borderline, por exemplo. O border, ele coloca toda a sua existência em função do outro. Então, para ele é muito difícil se ver sem o outro. Ver a sua independência, a sua individualidade, enxergar que existe vida após o outro. Ai, Rafaela, mas eu era assim com meu namorado, será que eu sou border? Não, calma, eu só estou mostrando para você. Para a gente diagnosticar, a gente precisa de muitos fatores e de uma escuta clínica bem pessoal, bem especializada. Eu só estou dando um exemplo de um transtorno de personalidade para vocês, que é um transtorno muito específico em que apresenta essa característica de cativeiro. Então, você pode ter ser ensinado, né, pela sua mãe, pelo que você vê de família, a viver em cativeiro. Você pode ter sido ensinado para isso. E, na verdade, você só está vivendo no deserto. O deserto ele é uma escassez. Então, escassez quer dizer que não existe muita coisa, é algo limitado. E você vai precisar lidar com essa limitação. E lidar com essa limitação é sinônimo de inteligência emocional. Por isso que o deserto ele produz vida, porque é na inteligência emocional e na escassez, é na falta que a gente consegue pôr para fora os nossos desejos, os nossos sonhos e a nossa vitalidade. A gente estuda bastante a falta na faculdade de psicologia e existe até um poema da falta. Eu lembro que eu passei um período todo só estudando a questão da falta. Pessoa que não tem falta de nada, pessoa que não sente falta de nada desde criança, ela nunca teve a oportunidade de se conhecer. Existem algumas crianças que a orientação que a gente dá para os pais é deixar na falta. Por exemplo, eu já atendi uma mãe que dá tudo para a filha, tudo. E ela começou a reclamar que a filha dela estava em processo de desmotivação. A criança ela não tinha desejo de nada, vontade de nada. E a minha orientação foi: pare de dar tudo para sua filha, deixa ela desejar, deixa ela sonhar, deixa ela ver o que ela quer. Você só consegue projetar um novo emprego quando você fica insatisfeito com o seu. Você só consegue sonhar com casamento quando você não está casada. Você só consegue sonhar e desejar filhos quando você não está grávida. Eu já conversei com muitas mulheres assim, palhaçada dessas mulheres que sonham em engravidar e dedicam a vida toda ao invés de estudar. Então eu falei: fulana, você engravidou com quantos anos? Ah, com 15, 16. Você não teve nem tempo, você não pode dizer. Você não sabe se você ia ser uma dessas mulheres. Você não teve tempo para sonhar. Você não teve a falta. Ai, palhaçada, essas meninas querendo casar, ao invés de ser milionária e viver a vida dela, fica atrás de homem. Você casou com quantos anos? 18? 19? Você nunca teve falta. Você não pode dizer. A gente só pode medir a dor do outro se a gente também teve a mesma falta do outro. Aí a gente pode dizer. Uma mulher estéril pode dizer a dor que uma mulher estéril vive. Em todas as áreas da vida, tá, gente? Isso não é só na gestação. Na área financeira, na área emocional, na área matrimonial. Uma pessoa que nunca foi estéril, ela nunca vai poder mensurar e dizer a sua dor. Então, aqui é outra dica que eu dou para vocês. Nunca... A gente só pode mediar a dor do outro? Você só pode mediar a dor do outro se você já passou por isso. Então, esqueci o que eu estava falando. Peraí. Calma, peraí. Alguém lembra, gente?
Ninguém lembra. Ou Você estava falando, Rafa, da importância do reconhecimento da dor como sendo um crescimento e amadurecimento. A linha era Isso. essa, crescimento e amadurecimento. Isso aí, obrigada. É importante a gente reconhecer a dor como um crescimento e amadurecimento. E a escassez nada mais é do que isso. É a falta, é onde eu coloco para fora os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades. Outra característica muito interessante do deserto é a sensação de andar em círculos. No deserto, você tem a sensação de que você roda, 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 e está sempre no mesmo lugar. E aí existem algumas razões para você estar sempre no mesmo lugar. A primeira delas é, você pode estar em desobediência, você desobedeceu algum princípio, pode ser alguma lei da semeadura. Ah, Rafaela, como assim algum princípio? Vou te dar a murmuração. Existe um princípio, tem uma mulher que eu sigo no Instagram, não, eu não sigo no meu Instagram profissional, não, sigo só no meu privado, que ela é uma pessoa militante. Eu amo seguir gente militante, porque eu aprendo, eu consigo ver a disfuncionalidade dela e consigo perceber o porquê de muita coisa. E quando eu digo gente militante, gente, o que é um militante? É aquela pessoa que faz da sua bandeira a sua própria vida. Isso é muito problemático, porque a sua vida ela é independente da bandeira que você levanta, tá? Ponto primeiro. E essa mulher, que ela é militante, ela falou que a melhor coisa que tem na vida é murmurar, reclamar, e que é um absurdo a castração que estão fazendo com as mulheres, impedindo as mulheres mães de reclamarem. Essa mulher não sabe o que está falando. A murmuração, além dela não adiantar de nada, ela só reforça para você e para o seu próprio ambiente o quanto que aquilo que está ruim, na verdade, é horrível. E, na verdade, só está ruim. E você impede de ver a beleza da vida. Você impede de focar no lado positivo. Então, quando eu murmuro, eu não saio do lugar. Eu ando em círculos o tempo inteiro. Então, você é uma mulher reclamona? Você vive reclama de tudo, reclama da vida, reclama da sua história, reclama do que aconteceu com você, reclama. Você anda em círculos, você está no deserto. E você não vai sair enquanto você não se permitir ser moldada e parar de murmurar. Ai, mas como é que eu vou parar de murmurar, Rafaela? Tem um exercício que eu passo para as minhas pacientes que ele é ótimo. O que você vai fazer? Se você é uma dessas pessoas, tá? Você vai ficar 7 dias sem murmurar, sem reclamar, e todas as vezes que você tiver vontade de reclamar, você vai anotar. E aí, no 7º dia, você vai anotar ler todas as suas reclamações e vai trazer aqui para a gente na mentoria. E a gente vai discutir cada uma delas. Eu tenho certeza que metade da sua murmuração não tem sentido e a outra metade você está sendo injusto. Você não está vendo o lado positivo. Ok? Outra sensação do deserto é a dor. No cativeiro, você está anestesiado. Você já está tanto tempo ali, não tem perspectiva de futuro, aquilo ali tá ruim mesmo, você fica ali, você está anestesiado. É uma anestesia. Sabe aquela pessoa improdutiva? Ela é anestesiada. Ela é improdutiva, ela sabe que ela é improdutiva, mas ao mesmo tempo ela já não tem mais nem vontade de fazer nada, porque ela não está sentindo dor. Ela está anestesiada. Então, talvez você esteja anestesiada como mulher, às vezes você esteja anestesiada como esposa, e a dor ela é necessária para provocar o crescimento. Ela é necessária para que você cresça. Porque eu dei o exemplo da ostra e eu vou dar o exemplo aqui de novo para vocês. A ostra ela só produz a pérola quando ela sente dor e chora. Então, a pérola ela é fruto de uma dor. Só que não é uma dor de cativeiro, porque não produz morte. É uma dor de vida. Então, viver uma vida sem sentir dor ou fugindo da dor é uma vida em cativeiro. É uma vida de uma pessoa anestesiada. Como é que você sabe que um casal está em cativeiro? Quando ele tem 1001 problemas e ele nunca senta para resolver com ela e ela nunca senta para resolver com ele. Só vai relevando. E nunca resolve. Esse casal não está no deserto. Essa situação não está produzindo vida alguma. Eles estão no cativeiro, estão em morte e vão ficar lá por muito tempo até eles se ligarem que precisam falar. Então, quem evita passar pela dor
evita ser livre. Então, o processo da dor, da angústia, né? Ele é um processo necessário para que você possa crescer e gerar vida. Não existe vida sem dor. Até se você quiser ter filho de cesárea, você vai sentir a dor. Você pode sentir a dor das contrações, alguém vai ter que te furar. Quando passar anestesia, você vai sentir um pouquinho de dor, vai sentir dor para tirar os pontos. Mas é impossível você ter um casamento próspero, você gerar vidas sem você sentir uma mínima dor. Você vai precisar. E hoje a gente tem uma geração de pessoas que acreditam que a felicidade está na ausência da dor. E a felicidade, ela acontece apesar da dor. Ela acontece no deserto. Então, a ideia de que a sua vida e você vai ser feliz no pós-deserto, né? Se você estiver no deserto, ela é uma ideia mentirosa. A ideia que você vai ser feliz depois do cativeiro é uma ideia verdadeira, porque o cativeiro produz morte mesmo. A Alex está falando que faltam 10 minutos. Agora eu vou passar uma tarefinha para vocês. O que é a tarefa, gente? A tarefa é uma tarefa que eu passo para vocês toda semana de mentoria que vocês têm que fazer durante a semana e ao final vocês vão trazer para mim, tá bom? Licença, quanto tempo vai demorar? Eu vou falar, agora eu vou terminar. Aí depois vai o Dr. Alex e aí depois a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Obrigada. Vamos lá. Primeiro, quando eu penso em insubmissão, qual é a figura que vem na minha cabeça? Quando eu procuro na minha família o cativeiro, aonde eu encontro? Ruth, eu não tô te ouvindo. Você tá falando, mas eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, tá mudo mesmo. Vocês estão ouvindo a Ruth? Não, ninguém tá te ouvindo. Quando... Não consigo, digita para mim. Gente, repete a primeira pergunta para mim e a segunda, que eu esqueci. Doutora Alex, vai repetir. Quando eu penso em submissão, quando eu procuro na minha família o cativeiro, onde eu o encontro? Só complementando, Rafa, na primeira tu colocou, quando eu penso em submissão, qual é a figura que vem na minha cabeça? Eu anotei assim. Certinho. Tá certo, obrigada. Eu estou no cativeiro ou no deserto. 3 pontinhos, por quê? A segunda pergunta, Ruth, é: quando eu procuro na minha família o cativeiro, aonde eu encontro? Se o cativeiro fosse um lugar, seria 3 pontinhos. Pronto? Vocês vão fazer essa tarefa. Oi? A última, por favor. Qual foi a última, gente? Se o cativeiro fosse um lugar, seria... Onde seria? Tá aí, se cativeiro fosse um lugar, seria 3 pontinhos. Tá aí. De parabéns. Então, vocês vão fazer essa tarefa ao longo dessa semana. Fazer com calma. Precisa de tempo, gente. Não dá para fazer essa tarefa junto com o marido, junto com o filho, no meio do... Não.
Vocês têm que separar um tempo para vocês, 15, 20 minutinhos ali, se concentrar na tarefa e dizer o que está no coração de vocês e o que está na mente de vocês. Fiquem tranquilos que vai sair, vai ter conteúdo, a gente vai encontrar onde é que está seu cativeiro, fica tranquila. Mas você precisa fazer isso, tá bom? Agora a gente vai fechar essa sala e eu vou enviar o segundo link, que é o link da segunda mentoria da aula com o Dr. Alex.